Fala galera Coral, é tempo de Santa Cruz aqui na área. O vídeo da segunda-feira, pós-jogo, análise do jogo e de toda a conjuntura que envolve o Santa Cruz. Vamos falar da crise instalada no clube e da questão salarial e de reforços. Antes, porém, queria pedir a vocês, encarecidamente, que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, curta o vídeo, comente os comentários que estão surgindo, são comentários muito interessantes, são feedbacks muito bons, inclusive com linhas de raciocínio muito interessantes para a gente desenvolver. E compartilha nos grupos a qual você faz parte, seja do trabalho, seja da faculdade, seja da escola, seja da família. Nós precisamos discutir o Santa Cruz em alto nível e esse é o canal que tem como finalidade principal discutir o Santa Cruz em alto nível. Foi a ausência dessa discussão que levou o Santa a uma inércia e deixou a sua torcida numa morfina futebolística impressionante. Bom, o Santa Cruz ontem empata o jogo com o seu homônimo do Rio Grande do Norte num jogo fraco, porém, mesmo fraco, o Santa Cruz poderia ter vencido o jogo facilmente em virtude das chances criadas. O Santa Cruz começa o jogo muito bem, a escalação teve surpresas na entrada de João Pedro, que foi bem. Acho que dessas vezes todas que João Pedro entrou, essa foi a sua melhor atuação. Thiago Galhardo perde um gol, Gabriel Galhardo perde um gol aos 40 segundos. E o Santa leva um gol numa falha do miolo defensivo de Matheus Vinícius e do goleiro que não sai do gol. Impressionante. Como o Felipe Alves não sai do gol, o Santa Cruz leva um gol com 10 minutos de jogo. Esse gol fez com que o time psicologicamente ficasse arrasado, mas mesmo arrasado e errando muito, errando na transição, errando passes, errando na tomada de decisão no último terço do campo, principalmente com o Giovani, um jogador que se notabilizou por uma habilidade extremamente interessante no 1 contra 1. Ontem não conseguiu praticamente ganhar nenhuma bola. Mesmo com todos esses erros, o Santa Cruz teve chances de gol. Teve uma bola pela direita com Totti, que ele cruza a bola e Thiago Galhardo, na pequena área, ou seja, uma distância menor do que um pênalti, ele perde e toca a bola para fora com uma displicência assim, fora do comum. E teve uma bola invertida por Thiaguinho nas costas do zagueiro, que Giovani entra sozinho. Ele poderia nem ter cortado, eu entendo que ele queria cortar para a perna direita boa dele, mas ele poderia ter entrado com a bola, ganho mais ângulo e ter tocado na saída do goleiro. E o Santa Cruz poderia ter saído no primeiro tempo, mesmo jogando mal, vencendo por 3-1. É evidente que quando você termina o primeiro tempo perdendo o jogo, com todo o cenário, de um Arruda vazio, de protestos, e toda uma semana anterior extremamente conturbada, você começa a criar dentro do jogo um processo em que os jogadores vão se encabulando e as coisas não vão dando certo. E aí vira uma bola de neve. Então o Santa Cruz volta para o segundo tempo tentando acertar de todo jeito, muito mais num ímpeto, sem organização, muito mais numa questão de abafa, do que propriamente concatenando de maneira organizada as jogadas para chegar ao gol. E fica rondando a área do Santa Cruz. Eu escutei alguns cronistas dizer que o Santa Cruz se defendeu muito bem. Eu não achei que o Santa Cruz se defendeu muito bem. Eu achei que o Santa Cruz ele se defendeu como pôde. O Santa Cruz foi que não teve a tranquilidade e a velocidade no passe necessária, os deslocamentos necessários para conseguir fazer o gol. E o tempo foi passando, na medida que o tempo foi passando, essas questões elas vão tomando uma maior proporção e isso vai gerando no time uma impaciência, uma afobação e lá na Bacia das Almas o Santa Cruz consegue, através de um pênalti, marcar o seu gol. Pênalti esse que eu achei uma batida muito estranha, muito telegrafada, mas Santa Cruz conseguiu um empate do jogo. Empate esse que, em virtude
do resultado de América e Central 0-0 em Natal, dá ao Santa Cruz uma liderança. Mas é uma liderança mórbida, é uma liderança em que o Santa Cruz é o líder do grupo, mas jogando um futebol melancólico, deixando seu torcedor extremamente preocupado, uma vez que a gente está chegando na reta final. Ou seja, o empate de ontem gera uma crise dentro do Santa Cruz. Crise essa que começa com a questão política do clube, não é? Com um entrave que o processo de SAF está passando, e isso se reflete dentro de campo. Não à toa, Thiago Galhardo fez aquela declaração após o jogo do América, e o time cai de rendimento assim de maneira sensível. Esse time do Santa Cruz é extraordinário? Não. Nenhum time da Série D é extraordinário, mas esse mesmo time, com as limitações que ele tem, já mostrou nesse campeonato que sabe jogar mais do que isso, consegue jogar melhor do que vem jogando. É claro que há uma interferência da ambientação dentro dos vestiários e, ao meu ver, esse ambiente ruim, ele invadiu os vestiários e o treinador, ele não consegue ter o poder de conter mais isso. Isso contagiou e isso é muito complicado. Então precisa resolver essa questão de extracampo. E quais são as coisas que esse ambiente, né? Quais os fatores que fazem com que esse ambiente invada o vestiário? Ora, o processo de travar a SAF, ele repercute claramente na questão do atraso dos salários, uma vez que poderia ter um aporte dos investidores da SAF, aporte esse, lógico, todo legalizado, que seria um empréstimo no caso, mas o Santa está em RJ. Então você, torcedor, precisa entender o seguinte: o Santa está em RJ. Se você está em RJ, você não pode contrair uma dívida. Mas o investidor que vai adquirir a sua SAF tem dinheiro para emprestar a você para que você quite as suas pendências financeiras. Porém, para que isso ocorra, o juiz da RJ tem que conceder, tem que aceitar. Não só o juiz, mas os credores também. Faça um raciocínio. Se você me deve e você vai em busca de um empréstimo, eu tenho que ser consultado. Por quê? Porque, em tese, se você me deve e vai procurar mais empréstimo, você está se endividando mais. Então, tem que ter o ok do juiz da RJ e tem que ter o ok dos credores. Se houver esse ok, já tem 1.700.000 que daria para quitar o que está atrasado no Santa Cruz. Mas o aporte é muito maior do que 1.700.000. Existem mais outros 5.700.000 que são escalonados para determinadas metas, não é? Caso a SAF seja, o conselho deu o ok, então chega mais um aporte. Enfim, tudo passa pelo não travamento da SAF. Se o processo de SAF evoluir, caminhar, tramitar os aportes financeiros necessários para que o Santa passe a Série D sem problemas financeiros, ocorrerá. Agora, enquanto houver esse entrave, a gente vai ficar sofrendo isso, e ao sofrer isso, dificilmente a gente consegue o acesso de um campeonato que se mostrou tão plausível para o Santa Cruz conseguir o acesso. Outra coisa que a gente precisa tocar, um recado: o Santa Cruz não precisa do conselho de unanimidade, o Santa Cruz precisa de maioria. Parem, vocês do Santa Cruz, que são a favor da SAF, parem de querer convencer quem é contra a SAF, porque quem é contra a SAF será contra a SAF, seja qualquer argumento que você utilize. Já está cristalizado na mente dele que ele será contra a SAF. Então, não perca tempo nem energia tentando convencer quem já tem cabeça feita. Não precisamos de unanimidade, precisamos de maioria. E a maioria esmagadora, que é a SAF. O outro ponto é a questão de reforços. Ora, se você não está conseguindo honrar com o que você já tem,
Qual é o poder de barganha que você tem para um atleta de convencê-lo a vir para o Santa Cruz, que tem mais 2 jogos na fase de classificação e depois começa o mata-mata? Então, já é um problema aí. Eu convencer você a vir para um time que talvez tenha no máximo mais 4 jogos. Se a gente sair no primeiro mata-mata, a gente só tem mais 4 jogos. Se a gente for até o final, a gente vai ter no máximo mais 2 meses. Então já é difícil você convencer o atleta por causa dessa situação. E, para além disso, você tem uma questão de que os salários estão atrasados e a instabilidade política causadora do atraso é evidente. Então, o jogador, lógico, existe uma rede de comunicação e eles, evidente, devem estar sabendo da situação. Então, é muito difícil. Eu soube que houve procura, houve mapeamento, houve até contatos, porém, é muito difícil nessa situação você conseguir um retorno positivo. Então, vamos aguardar as próximas horas nas repúblicas independentes do Arruda. Vamos ver se o Santa Cruz consegue, mediante a costuras políticas internamente do clube, dar ao processo de SAF continuidade, porque aí sim as coisas voltam ao trilho comum. E vou te dizer uma coisa, o Santa não é um time espetacular, mas esse mesmo time já mostrou nesse campeonato futebol melhor, futebol mais envolvente e um nível de competitividade que dá a gente o que a gente perdeu hoje, que era a sensação de poder ter o acesso. Caso isso ocorra, as arestas sejam dirimidas, sejam aparadas, o Santa Cruz volta para um trilho, não é, de se tornar um time muito forte e postulante ao acesso. Caso isso não ocorra, a gente vai viver dessa melancolia e a tendência a gente não conseguir o acesso e passar mais um ano na Série D, o que é lamentável. Curte o canal, se inscreve, compartilha, comenta. É tempo de Santa Cruz.